World of Warcraft. Yeah. Igual. Todos e todos. E funciona bem. Tens os totems, tens spells que fazem totems e que pões no chão e que têm HPs e que o spell fica lá agarrado. Yeah, já fiz E um playtest disso, é muito giro. É muito giro. aquele cria muita xamã dinâmica. está ótimo. Yeah. Ok? É uma classe que é fixe de jogar e que se queres fazer uma cena baseada naquilo, baseada em WoW, aquela é uma das classes que tem simplesmente lá está. Yeah. Mas, É brutal. mas olha que o que eu gostava muito de ver no D&D e não encontro uma coisa que não seja absurdamente complexa é uma classe de Summoner. Para chamar. Ai, Tipo, o, Desde, tipo desde druida. criatura. Tipo druida para chamar outras criaturas que já tenham passado por ti e coisa assim. Ou então uma classe mesmo tipo. Estamos a falar tipo. Eu estou a pensar no Wizard Wayon, em que tu próprio fazes chama dos teus elementals. um conjurer. Um conjurador. Conjura. Isso era É um muito build difícil de da grande equilibrar. 3.5. Sim, está certo. Um Summoner faz summon de uma coisa que já existe. Um Conjura faz. Conjuro. O que faz-me lembrar também o Spiritualist, o Guild Wars 1 na altura. Pronto. Acho que o 2 já não sei se tem. Mas sim. Mas oh mano, tu já Conjurations já é broken em D&D. Conjurations spells. Conjuration é bom. Aquilo é estúpido. Tu Mas o pessoal consegues não percebe disso. nem sei quantas pixies, as pixies ficam invisíveis, é muito estúpido, não faz sentido nenhum. Então e o demasiado. quando o pessoal se lembra de fazer summon, acho que é summon beast ou o que é, de repente mete tipo, mesmo um spell de nível 4 ou 5, mete 6 ou 7 wolves em campo. O pessoal, tipo, isso não lhes passa pela cabeça. Mas o cara é mesmo um absurdo. Porque torna-se muito difícil. Sim, Ou- imagina no Lads of Ruin a vida que a cena nas centopeias, mas também houve uma vez em que fez summon a um urso e depois ele transformou-se num urso. É. E ficou o urso tag team. Ficaram os dois Ou- ursos ao mesmo tempo. Ou então ou então- as 6 ou 7 centopeias que de repente apareceram e de repente o combate que precisava ser relativamente rápido, de repente congelou. Boring. Congelou completamente. Vou atacar pelas 7 centopeias. Nós rimos nem maluquinhos, mas sim. E outra coisa, por exemplo, vocês já viram acho que é o Objuration Wizard. Eu vou atacar, eu faço spell. Eu vou atacar, eu faço spell. Já não tens spells, ok, eu uso vida para fazer mais spells. Só passa. Tem tudo a ver com o equilíbrio que depois vais dar às coisas. Também temos de nos lembrar de uma coisa: é que alguns dos spells que supostamente Summon ou de Conjuration, nesses MMOs e nesses RPGs de computador, Veja o normalmente Messenger. são coisas do género e tal, manda o. Qual mesmo? Vai lá. Desculpa, continuem. Quando tu lanças um feitiço, sei lá, tens um Conjuration, tens um Conjurer, tens um Conjuring que chamas um fantasma, o fantasma ataca o adversário e fica lá tipo durante 3 segundos a bater-lhe em cima. Uhum. Se em vez de ser um espírito, disseres este é o meu spell tem simplesmente uma imagem que é um espírito que começa a correr na direção do adversário e fica lá a bater-lhe. Tens basicamente a mesma coisa. Acho que há um Barbarian assim desse estilo, ou pelo menos eu já vi um Barbarian desse. Foi no Inner Tarkanian, é o Ancestral Barbarian, não que é? Tu bates no gajo e o teu Ancestor bate contigo. Sim, há uma cena assim desse género. É. É o Zealot, talvez? Não sei, não, acho que o Zilla tinha a ver com o tempo. É que lá está, para o D&D, Conjurations e Summoners acabam por ser coisas demasiado Outra coisa que eu desequilibradas. Outra coisa que eu também gostava de ver, mas no conceito de D&D, a quinta edição, não resulta, mas eu gosto muito da ideia, que são os Prestige Classes. 3.5, yeah. Eles tentaram fazer uma coisa assim no Inner Tarkanian. Tu telas? Foi o Scribe, acho que era uma cena, é uma classe única. Eu por acaso gosto muito de magia rúnica e essas coisas, e acho que se for bem feita é capaz de ser muita fixe. Mas eles fizeram isso numa Prestige Class. Ficou fixe, mas tipo, só tens 5 níveis para pôr naquilo e não vale muito a pena pôr 5 níveis naquilo para os 5 níveis, por acaso não quero. Muitas das parecidas classes e das ideias que eles tinham criados 3 e 3.5 passaram para as escolas, para os arquétipos das classes. E adorei essa ideia. Porque
aquela pequena personalização que antes era o multiclassing passou a estar dentro da própria classe. Mas se eu não me engano, o 3 tinhas basicamente níveis infinitos. Então podias ter todas as classes. Supostamente cada classe só ia até 20, mas depois podias. Acho que havia uma série de livros que acho que era tipo Epic Level, em que tinham mais 10 níveis para todas as classes e tinhas regras para que a tua multiclasse adicionasse e fosse para ali acima. Mas lá está, era uma coisa muito pontual, muito específica, porque nem toda a gente conseguia chegar a nível 20, ou se queria começar logo de nível 20, então é que poderia entrar nesse tipo de coisas. Eu acho que sem ser o Critical Role, eu também não vejo muito mais coisa. Eu acho que sem ser o Critical Role, eu não vi nada acima de nível 13 e 14. Porque a partir daí também já não. E porquê? Né? Porquê? É interessante tentar responder a essa pergunta. Porquê que a maior parte das campanhas jogam-se até nível 5? Porque é um que tem piada, a partir daí é bem repetitivo. A partir daí é uma reskin com um bocadinho mais de efeitos. Porque só chegar lá já é vários meses de jogo. Depende. Depende. Sim, também, claro. Eu acredito que seja vários meses de jogo e jogar todas as semanas. Eu gosto muito dessa Sim. teoria. Porque Como é tu que é? reforças e sabe bem evoluir. Porque assim, chegares a nível 20 são entre 3 a 5 anos de jogar todas as semanas. Pelo menos uma vez. A nível quê? Para chegares a nível máximo a 20. Acho que as coisas estão mais ou menos feitas. Acho que vi isso de algum lado. Eu fiz 2 anos. 2 anos a nível 20. A jogar todas as Para chegar- semanas, 8 horas, 6 a 8 horas por sessão. Mano, Ou seja, eu são também- eu 2 fiz- sessões por semana. Eu Uma fiz sessão isso, por semana. Sim, eu fiz 2 isso, sessões joguei de 3 durante horas. ano e meio. Eu fiz isso, joguei durante ano e meio. E o nível médio da party era nível 8. Nós evoluímos muito devagar. Mas nós não queríamos saber. Estávamos a gostar da mesma. E a campanha era espetacular. Sim. Quando nós finalmente evoluíamos, aquilo era a maior festa de todos os tempos. E quando alguém morria, voltava a nível 1. Aí, Ah, caralho. mesmo a castigar. Eu Tu não vês quando muito uma coisa a nível máximo porque tem uma curva de aprendizagem que é um bocadinho difícil de se lá chegar. Tipo, o pessoal pode começar a nível 15, mas normalmente quem começa esse é pessoal que já fez tudo antes. E para fazer tudo antes já teve aquelas horas todas. Ou já veio de outra versão do jogo. Ok. Temos a nossa campanha de 3.5, vamos mudá-las, as personagens estão todas aqui a nível 10, 11, ok, vamos passar também para 10 e vamos partir daqui e vamos ver se conseguimos fazer em quinta edição. Houve um bocadinho essa cena e consegui chegar. Se bem que o interessante, que eu nunca consegui explorar, são dos níveis muito mais altos em todas as edições, é o começares a tratar, porque as pessoas fazem campanhas de bora salvar o mundo, a nível 6. O que eu acho assim um bocado, ok, está bem, talvez. Mas o explorar o bora salvar o mundo a nível 17, em que envolve muito, tu consegues puxar por muito mais coisas. Eu acho que deve ser algo espetacular. Eu nunca vi. Até os desafios que tu tens à tua disposição a nível estão simplesmente pálidos em comparação com aqueles que tu tens a nível 15. Sim. Queres mesmo acreditar que o mundo vai ser destruído por uma personagem, por um monstro de CR7? Não, eu já vi pior, já vi gajos que era tipo. Eu já vi campanhas que é de estilo. Nós sem querer libertámos um Tarrasco. Estamos a nível 5. Mas por acaso quem está a libertar o Tarrasco é um Wizard de nível 6. Porque faz sentido, estás a ver? Ou então tipo campanhas tipo. Está aqui o líder dos orcs, que é um xamã dos orcs que já sacrificou milhares de pessoas. Está a nível 8. Não quero dizer que tenha aprendido grande coisa com isso. Pois não, mas. Eu posso dizer que a minha Vai campanha dominar começou o com um mundo. jogador a nível 1 cujo objetivo máximo é destruir o mundo. Pronto. Nível 1. Fortemente focada, ok? Run with it. Numa campanha normal, começares com isso e haver outras personagens que estão ao lado com agendas completamente diferentes, Sim. se tornar um problema. Depois o que eu adoro de ver, e isto tem um bocado, mas eu adoro de ver, que é
Ah, e tal, eu sou um gajo que é um herói de guerra e já tive bué de Ah, sim, experiência, ok, não é. sei o quê, caraca. Ok, Nível mas um. estás a nível 1. Não, mas isso acontece Uhum. tantas vezes. Mas isso é Ah, falha. Eu acho piada quando é as pessoas que não sabem fazer, né? Aquelas pessoas novas a RPGs. Agora, quando é tipo gajo, eu já joguei tipo desde a edição do Redbox e todos os RPGs do mundo e o caralho. E pronto, a minha personagem é um herói que já salvou o mundo uma vez e já fez time Ok. travel e fez um Muito filme bem. com a mãe dele para fazer ele próprio e isso. Já vi histórias dessas. Vamos para o nível 1. Sim. Tenho outra, Eu já cheguei a fazer tenho outra isso, sugestão. mas há Tenho pessoas outra mais. sugestão até. Peço desculpa, Joaquim. Eu já cheguei a fazer isso, mas há pessoas mais teimosas que não. A personagem delas tem que ser assim porque elas fizeram assim. Uhum. Tenho outra sugestão. É aceitares isso e depois viraste para ele e fazeres-lhe apenas uma única pergunta. Explica-me como é que a tua personagem, com esta coisa toda, está a nível 1. Yeah. Essa aí eu faço, essa aí eu gosto de fazer. Ex- Essa aí eu acho piada. Explica-me como é que ela está a nível 1. Não Porquê, está. Porquê que depois dessa coisa toda, a nossa campanha vai ser nível 1 por ali acima. Ok? Depois dessa história toda, explica-me como é que ela está a nível 1. Queres arranjar uma coisa qualquer de magia? Esqueceste tudo o que aprendeste? Tipo, estás senil? Tens uma curse em cima? És uma reencarnação? Tipo, tu salvaste o mundo e um deus deu-te uma reencarnação e tu agora estás a começar outra vez do zero? Ainda Depois mantens memórias. ainda mantens as tuas memórias? É tipo, a tua segunda vida. Tu és meta-humano, já viveu essa coisa toda, mas agora está a reaprender a memória de muscular e porque já não se lembra bem como é que utilizava a espada. Antigamente fazia tipo, fazia a espada florescer com uma única mão, agora precisa das duas para segurar nela. Ok. Ou então posso também virar para ele e dizer: ok, essas foram as tuas aventuras. Para esta aventura, tu não, as tuas competências não servem absolutamente para nada. Não, aqui não tens impacto, porque tipo, estás num mundo novo em que tens de aprender as coisas todas, porque os estilos de combate são diferentes, os monstros são todos diferentes, o ambiente em que tu estás, tipo, o ar que tu respiras até é diferente, qualquer coisa, o que quer dizer que, sim, no outro continente tu eras um gajo de nível 18. Aqui, no mundo novo, és apenas um aventureiro de nível 1. Yeah. Sim, não tens aquelas habilidades todas porque o ambiente é todo diferente. Epá, de vez em quando há umas justificações. O gajo esqueceu-se foi de clicar lá na opção de quando transferir, quando fez a transferência de server, de trazer tudo que ele já tinha. E esqueceu-se, então pronto. Ficou nível World 1. Character Fez Save. reset. Yeah, fez Ele não- reset. Uma ideia que eu gostava imenso de explorar, isto agora é outra coisa, é o conhecimento meta. Oh, yeah. Eu estou a ler agora uma light novel, que é o Terra Infinity, não sei se conhecem, que é sobre umas pessoas que quando já chegaram a um ponto de depressão que se querem suicidar, elas são transportadas para um mundo onde tem que sobreviver filmes de terror. E sobrevivendo, eles têm várias missões de filmes de terror e podem ganhar pontos e depois entre filmes eles compram, com os pontos eles compram tipo cenas para melhorarem a si próprios. E isto vai de tudo, desde tipo bloodlines, transformações, alterações genéticas, objetos que existem em todos os mundos dos filmes, por aí. E aquilo já chegou, tipo, eles estão divididos por continentes, a equipa principal é a equipa da China, mas pronto, é para ver assim. E aquilo chegou a um ponto agora, em que eles estão a tentar descobrir como é que esta coisa foi criada, como é que isto tudo começou. E eles estão a explorar a ideia de eles serem personagens de uma light novel. E já chegou ao ponto de eles estarem a assumir que são os personagens principais. Ou seja, todos eles acreditam que são Deadpool. Que é. Eles estão tipo uma cena que é, eles são numa guerra entre todas as equipas agora neste momento. E os gajos que têm tipo, uma inteligência super alta
dizem assim, Consciente. porque eles já descobriram que o objetivo daquilo é evoluir, quando o ser humano chega a um ponto de estagnar, é só o medo e a adrenalina que o vai fazer desbloquear a próxima evolução. E é mais ou menos nisto que se traduz a cena. Mas os gajos mais com alta inteligência dizem que tu tens as equipas secundárias, que são tipo cannon fodder, são NPCs. E tens as equipas fortes, são 2 ou 3. E essas equipas são todas personagens com potencial a serem personagens principais deste mundo onde eles estão. E no final, a equipa que restar vai ser a equipa que é a personagem principal e vai voltar ao mundo deles próprios. É muito quarta muralha, sim. É um bocado quarta muralha, mas também tens outra coisa. Basicamente, a ideia de simulação consciente. Existe uma teoria da física em que o mundo é uma simulação dentro de outro mundo e já houve provas matemáticas dessa situação. Se as pessoas querem acreditar nelas ou se elas estão corretas, ainda não se conseguiu praticamente provar, porque é difícil de nós virarmos e dissermos sim, nós estamos dentro de uma simulação, estamos dentro da matriz. Sim, eles exploraram a ideia depois do estilo. Porque é que eles acham que estão dentro de uma caixa? Porque eles dentro desta caixa viram provas de que o mundo de onde eles viram, de fora da caixa, já é um mundo dentro de uma caixa. Ou seja, eles estão a dizer que o nosso mundo onde nós estamos agora é um mundo criado por um ser superior, limitado. E nós, ou alguma coisa do nosso mundo, criou outra segunda caixa onde eles estão. E a dimensão vai-se dobrando uma em cima da outra. Claro que novel é essa? Matriosca. Escreve aí no... Matriosca. Eu mando Ok, então... Ok, vamos transformar isto num jogo. O que é que queremos passar do jogo? No fundo, o que vai interessar não é os gajos são muito bons da boa da porrada e acabou-se. Não. O impacto principal é eles aperceberem-se de que estão dentro de uma simulação. E terem de ficarem com aquela ideia de que querem jogar com o sistema para conseguirem ganhar o jogo. Eles neste caso só querem sobreviver, porque eles é suposto ganharem tipo, aquela vontade de voltar a viver, e aliás, só os mais fortes são aqueles que querem sobreviver. E supostamente é quando tu chegas aos 50 mil pontos, porque cada filme dá-te 1000 pontos de base, mais X qualquer coisa, aos 50 mil pontos tu podes comprar a saída para o teu mundo de volta, mas com tudo o que tu tens nesta caixa. Foda-se. Isso é um jogo? É uma manga. Não, é um light novel. É um light novel. É tipo, Olha, é tipo um livro. É um livro. Tu lês digitalmente isso? É chinês. Sim, só a digital. Este aqui só a digital. Então enviei um link. Eu mandei o link. Este aqui é chinês, está traduzido. Volume. Está aqui o EPUB, PDF. É isto tudo. É aquela coisa. Eu não gosto de traduzir animes e mangas porque eles têm uma narrativa muito própria que normalmente Isto quebra. não é um manga. Isto é uma light novel. Isto é um livro. Mas é. Pronto, sci-fi, Não tem survival imagens. horror. Não tem imagens. A capa mostrava uma coisa diferente, se calhar não devia ter visto pela capa. Tu deves ter visto. Há uma versão manga Yeah. baseada. Vai ser que vocês que eu vi. Pronto, Eu foi que isso. mandei. Ok. Que eles Qual é a começam. distinção Yeah, de sure. light novel? O que é um light novel? Boa pergunta. Light novel. Menos de 150 Procura páginas, no acho que é uma coisa Wikipedia. assim. Olha, eu acho que a tradução direta seria um romance. O Daniel foi ver quantas páginas tinha o livro dele. Vamos chamar nomes a seguir. Não, o Terra Infinita tem muita escrita, mas a diferença dos light novels é que, principalmente os que estão na internet, é que o pessoal vai atualizando, vai dando capítulos de X em X dias, ou semanas, whatever. Vão escrevendo, vão continuando a escrever. É tipo Living. Yeah, light novel é um romance, pronto. A tradução direta é um romance. Desculpa interromper, antes de continuares. Daniel, podes pensar nisto? Nesta coisa de escrever e pôres na. Escreves tipo uma história, Os capítulos. imagina,
Eu já vários tenho andado a capítulos. pensar nisso para o Patreon, sim. Exatamente, e partilhares no Patreon. E Isso vai é bem escrever, inteligente. Lanças um E- capítulo. e- O problema de fazer dessa maneira é que muitos dos livros tu escreves os capítulos todos e depois voltas a escrevê-los outra vez. Porque há certas coisas num capítulo à frente Claro, que tu te lembras que claro. depois vais ter de escrever mais Sim. uma página ou outra, 3 ou 4 capítulos atrás, para aquilo fazer sentido. E aqui não, aqui tens de desenvolver sempre. Aqui tudo que está desenvolvido e acabou-se. Então, mas isso era um bom desafio para o Daniel e se calhar uma boa forma de dinamizar ainda mais Aliás, o teu Patreon. Just go with it. Eu não vos mandei do Axel, esse aí é um site atualizado. Mas também Eu ainda não tem. avancei com isso porque ainda não arranjei uma história que se adequa ao formato. Como é que é? Agora voltando àquela cena que estavas a perguntar acerca do meta dentro dos RPGs. Já houve pessoal e já houve jogos que utilizaram esse tipo de coisas como uma mecânica dentro do jogo mesmo. Estou-me a lembrar das moedas. Há jogos em que que os jogadores têm umas Bandai. moedas que ganham ao longo de fazerem coisas durante a sessão. O GM dá-lhes as moedas e eles podem trocar as moedas para introduzirem um pormenor da personagem ou do mundo. Uhum. Podem gastar moeda para construírem alguma coisa extra. No fundo, eles estão a transformar o conhecimento que têm como jogador em algo útil para as personagens. E podem ou não fazer isto com o conhecimento da própria personagem. O jogador vai estar a alterar, vai ter de fazer coisas para ganhar as moedas, mas depois utilizar as moedas para alterar o mundo à sua volta e criar uma nova história. De uma forma que o mestre não pode dizer: não, isso eu não deixo. Não, eu gastei a moeda. Entra. Posso discutir contigo os termos, mas isto vai acontecer. Sim. Isto aconteceu, ou isto existe, ou agora eu meti aqui uma personagem, ou alterei a personagem desta maneira, gastando a moeda. Os outros podem gastar a moeda da maneira como eles quiserem. Bem, como é uma Não, cena. isso aconteceu connosco em Star Wars. É com o Destiny, né? Não, não, ainda é mais poderoso do que. É uma ferramenta que Director Stance ao jogador. Ok. Permite ao jogador dirigir mesmo a ação numa direção, dizer isto agora acontece. Pode ou não ter a ver com a narração, pode ser alguma coisa que influencia. No Star Wars, aquela mecânica dos Destiny Points em que tu gastas e vais dando para um lado e para o outro. Eu gosto imenso dessa mecânica, mas não é propriamente disso que eu estou a falar. É literalmente uma cena que é um reward aos jogadores em que eles podem afetar diretamente. E isso depois pode-se prender com a personagem está-se a tornar cada vez mais principal. Porque está a fazer coisas fixes, o jogador está a ganhar tokens que lhe permitem depois alterar o mundo e alterar a história de modo a que a personagem dele ou a personagem dos outros se torne cada vez mais importante. Porque obviamente tu não vais gastar uma token para pôr o adversário mais forte. Para fazer com que o adversário ganhe. Podes, vais ganhar algo bom a seguir. Tu estás-me a dar a ideia agora de outra coisa também desta Light Novel, que até é fixe para explorar em objetos. Obviamente o autor é muito baseado em. Este aqui é extremamente baseado em cultura chinesa. E ele vai buscar muitos objetos dos Saints e dos cultists ou culturistas, ou como é que é? Da cultura chinesa. Os culturistas. Os culturistas. E eles, agora na batalha final, que é como eles chamam, um dos gajos, que é. Tens a equipa China e depois tens a equipa Celestial, que é os gajos que se tornam capitães de equipa, que é um teste especial, podem decidir cagar na equipa deles e ir para uma equipa só capitães. E tens a equipa Devil, que é um clone de toda a gente com o maior potencial deste mundo inteiro. Pronto. E essa Team Devil, eles têm um objeto super OP que é uma tábua God Seal, qualquer coisa, que eu não lembro bem do nome, que é, eles podem alterar a realidade, ou podem ver a realidade. Tudo o que esteja a ver com qualquer coisa, eles podem fazer com aquilo. Podem espiar em alguém, podem simplesmente enfiar uma pessoa no mundo e essa pessoa começa a existir, podem apagar a existência dela. E como é que eles pagam essas coisas?
com causality points. Que é, toda a gente no mundo tem tipo um balanço de pontos de causality, que é estilo karma. Estás a ver? E tu, usando esses teus pontos de karma, que tu ganhas a fazer coisas boas ou coisas más, tu podes pagar para usar esse objeto. Então, por exemplo, eles tiveram um monte de tempo a espiar com. Aliás, eles tiveram a fazer não sei o quê que gastou montes de causality points. E então, eles chegaram a um ponto que têm um karma extremamente negativo. E eles falam nisto, eles dão um exemplo dos filmes do Final Destination, conhecem? Em que no Final Destination as pessoas morrem por acaso. Não morrem por acaso. Morrem por acaso. O destino. Pronto, o destino está feito para eles morrerem. Exato, está feito para eles morrerem. Mas ele pega em muitas teorias e fala e trabalha à volta destas teorias e de vários objetos por aí. E eu por acaso gosto muito do que o autor faz, embora pronto, a Light Novel em si tenha perdido muita qualidade desde o início. Estas teorias e essas coisas eu gosto muito do que ele faz. E eles dão esse exemplo de no Final Destination, que também já foi um dos filmes que eles já passaram. Eles são supostos morrer, mas eles são supostos morrer porque o karma deles já chegou a um ponto em que eles têm que morrer. Então o mundo faz naturalmente com que o mundo naturalmente recompõe-se ou repara-se, matando essas pessoas por acidentes. E é o que está a acontecer. Eles gastaram tantos pontos que houve um deles que agora foi lutar contra a equipa China. E o gajo é bué da forte. Só que o estrategista da equipa China disse logo: estes gajos, porque eles têm aquelas teorias todas manhosas, já sabem tudo o que acontece com a profissão. Nós podemos continuar a lutar com este gajo, não vamos morrer, mas vamos gastar montes de força e depois vamos perder a luta final. Ou podemos deixar o gajo simplesmente fugir com ele, porque ele já tem tantos causality points negativos, ele já vai morrer por acidente. É tipo utilizar o conhecimento de meta Para benefício próprio no jogo. Yeah. Mas então na história isto está tabelado. Eles sabem quantos causality points é que têm. Teoricamente não é suposto saberem. É Então daquelas como é que coisas... sabem? Não sabes. Se sabes que eles sabem quantos causality points têm, mas não sabes porquê. Pois é que Pronto, aquela equipa é o antagonista principal, por isso é que não sabes. Pois, Meta Inception. aquela cena. Exato. Porque, tu tens o líder da equipa China, que é o principal, e tens o Joan, que é o gajo mais inteligente de todos os tempos. Não é humano, é um humanoide criado. E tipo, obviamente que estes dois gajos mais fortes do mundo foram clonados. E são o líder e o estrategista da equipa contrária. Man, é aquela cena. É um Deus Ex Machina invertido. Yeah. It's sloppy writing. É um bocado. It's. Eu acho que é um bocadinho maneira. É um cop-out um bocado parvo quando podiam contar a história de uma maneira diferente. Eles estarem a ser afetados por um tipo de qualquer corrupção que no fundo no final os vai matar. Ou existem uma ordem qualquer mística que vê o destino das pessoas. Estarem a aprender isso. Eles dizem mesmo causality points. Eles dizem mesmo causality points. Isto já chegou a esse ponto de meta. Yeah, não! Mas Podes lembrar? Espera aí, mas eles Sure. são personagens de um jogo? Tipo Log Horizons e Sword Art Online? Pois, é que está. Se forem, ótimo, tudo bem. Agora, Nós estamos a falar, por exemplo, de pessoas tipo, do nosso mundo que entraram num mundo onde todos os mundos são existentes. Eles são pessoas normais. Esse gajo que adivinha os causality points, ele é um gajo que foi geneticamente modificado para ser tipo a próxima evolução humana. Então o gajo é bem da espera. E sabe as merdas todas. Mas sim, eles podem passar por filmes. Por exemplo, o personagem principal houve uma altura que. Aliás, mais nada, os gajos foram à pirâmide, né? À múmia. Na altura quando a Light Novel saiu ainda só havia o primeiro filme.
E depois eles voltaram a esse mundo, fizeram o segundo Múmia, só que em vez de, eles mudaram a história. Porque o Deus que existe, ou tipo o árbitro que existe nesse mundo, pode alterar a história do filme consoante a dificuldade. A dificuldade escala por número de pessoas que entram. Se entrarem 20 pessoas, é a dificuldade máxima de morrer todos. Se entrarem tipo 3, é bem fácil o filme. E eles próprios alteraram no primeiro filme e fizeram com que o Imhotep não morresse e não ficasse mau. Fizeram com que o Imhotep ficasse bom. Tanto que eles agora chegou a um ponto em que eles trouxeram o Imhotep desse mundo e faz parte da equipa da Shield. Ok. Mais tarde, porque eles nesse filme, o Imhotep, em vez de tentar, tipo, em vez de morrer, foi para a América. Man, isso bem Mais escrito tarde- e bem pensado fica muito fixe, fica muito engraçado. Por exemplo, Ok, eles fizeram mas isso. Tem de ser bem explicado, não podem ter coisas absolutamente parvas no meio do. Eu estou a explicar assim porque. Mas, Pois. por exemplo, eles fizeram com que o Imhotep fosse para a América em vez de morrer. Mais tarde, quando eles voltam a esse mundo, porque eles depois podem voltar ao mundo de filmes que já tiveram, eles têm um filme dentro desse mundo em que é uma história desenvolvida com o Imhotep na América. E tem a ver com os Aztecas, porque o Imhotep encontrou não sei o que. Acho que foi a primeira máscara dos vampiros, ou que era. Era uma cena mesmo tirada de um arco do livro. Acho que era do JoJo's Bizarre Adventure. Acho que é o primeiro arco. Yep. Não, o segundo. Eu nunca li, mas acho que é mais ou menos assim, que é a primeira máscara de vampiros dos Aztecas, ou o que é. É a segunda season. Pronto, e eles têm essa história que supostamente é a múmia, em que Não o é- Imhotep não é- está não aos é a jogos, primeira, mas é a é primeira. na América. E eles influenciam. Ou, por exemplo, eles o primeiro filme que eles fazem é o Resident Evil. Agora o último filme, obviamente que é o Resident Evil, o Evolution. E Alice. Que eles fizeram um capítulo sobre Silent Hill, por favor, diz-me que sim. Não fizeram. E a Alice lembra-se deles, porque eles ajudaram a Alice no primeiro filme. Ou então eles já passaram. Eles... Nada. Hã? Não estou a perceber nada. Olha, só, eu vou dar um grande. Eu também tenho de ir embora. Mas eu percebi. Entramos todos, isto já é tardíssimo. Beijinhos e Ok. abraços. Foi uma conversa do caraças, brutalíssima. E eu depois Não faço. percebi nada os últimos 20 minutos. Nada é que você fala. Não era para Olha, perceber. Perceberes era bem. Perceber.